1. Jane Mansfield, o Palácio Cor-de-Rosa, Beverly Hills, Los Angeles. Desde o momento em que você vê seu exterior cor de chiclete, o Palácio Cor-de-Rosa de Jane Mansfield transmite tanto a fantasia quanto a ousadia que definiam sua dona icônica. Aninhada no coração de Beverly Hills, esta residência exuberante chamou a atenção do público pela primeira vez no início da década de 1960. Inicialmente construída em 1929, a propriedade se transformou em uma fantasia em tons pastéis, sob a orientação de Mansfield, completa com uma piscina em forma de coração e cupidos adornando o paredes. De acordo com um relatório de 1967 no Los Angeles Times, a mansão era um local favorito para encontros de Hollywood, repleta de letreiros de neon e banheiros revestidos de pele cor-de-rosa, que provocaram fofocas intermináveis nos tabloides da época. O estilo de design foi fortemente influenciado pelo amor de Mansfield por decoração extravagante. Pense em tapetes rosa, lustres luxuosos e tetos espelhados. Biógrafos observam que a estrela estava profundamente envolvida na escolha de cada detalhe, desde as estátuas de querubins espalhadas pelo gramado, até os acessórios rosa brilhante na cozinha. Os vizinhos frequentemente compartilhavam com jornalistas locais que as festas noturnas da casa atraíam um fluxo constante de limusines e paparazzi. Após a morte trágica de Mansfield em 1967, a propriedade trocou de mãos várias vezes, cada proprietário tentando restaurar ou atenuar seu estilo audacioso. Relatórios de blogs imobiliários na década de 1980 mencionaram que potenciais compradores estavam tanto encantados quanto sobrecarregados pelo esquema de design todo em rosa. Eventualmente, o Palácio Rosa caiu em desuso, com reformas repetidas falhando em recapturar seu brilho original. No final da década de 1990, partes da icônica fachada rosa começaram a desbotar e rachar. Embora tenha sido demolida em 2002, histórias sobre lareiras espelhadas e festas com champanhe rosa continuaram a aparecer em memórias de celebridades e retrospectivas históricas de Hollywood, solidificando seu lugar como um capítulo único na tradição de Beverly Hills. 2. Bob Hope, Toluca Lake Estate, Toluca Lake, Los Angeles. Escondida atrás de sebes altas e situada às margens serenas de Toluca Lake, estava a querida propriedade de Bob Hope, uma maravilha arquitetônica que outrora simbolizava a extravagância do meio do século. Esta majestosa casa, projetada em parte por John Elgin Wolfe, abrangia mais de 5 acres de gramados impecáveis, greens de golfe de nível profissional e uma vista particular para a orla do lago. Em um artigo da década de 1970 da Architectural Digest, a propriedade foi elogiada por seus amplos espaços interiores, incluindo um grande hall de mármore, onde Hope frequentemente recebia a elite de Hollywood durante galas beneficentes. Bob Hope, um prolífico artista e filantropo, se orgulhava de personalizar a propriedade para se adequar à sua persona cômica, porém sofisticada. Desde uma sala de projeção privada, equipada com projetores de última geração, até uma luxuosa sala de troféus exibindo prêmios e lembranças de golfe, cada canto exalava o brilho dourado de Hollywood. Os vizinhos frequentemente comentavam sobre como Hope usava os amplos gramados para sediar torneios de golfe beneficentes, atraindo tanto lendas do esporte quanto celebridades. Ao longo dos anos, a propriedade foi ampliada várias vezes, incorporando uma casa de hóspedes para acomodar atores visitantes, políticos e até membros da realeza. Apesar de sua grandiosidade, a propriedade em Toluca Lake enfrentou períodos de abandono após o falecimento de Hope em 2003. De acordo com veículos de notícias locais, certas alas da mansão permaneceram fechadas, e rumores circularam sobre danos por água no andar inferior. Foi relatado que uma equipe inteira era necessária apenas para manter os jardins exteriores, embora parte da paisagem cuidadosamente cuidada da propriedade tenha eventualmente crescido de forma selvagem. Embora não totalmente abandonada no sentido mais estrito, o lento afastamento da propriedade dos holofotes marcou o fim de uma era para Toluca Lake, deixando para trás a memória da presença grandiosa de Bob Hope. 3. Lucille Ball, casa em Beverly Hills, Beverly Hills, Los Angeles. Uma fachada branca de estuque saudava os curiosos nos portões do santuário de Lucille Ball em Beverly Hills, uma residência que silenciosamente encapsulava o Marcella. Construída na década de 1920 e comprada por Ball, no boom pós e Love Lucy, a casa rapidamente se tornou um ponto focal das colunas de fofoca de Hollywood. Jornalistas do The Hollywood Reporter frequentemente destacavam a inclinação da atriz cômica para hospedar animadas festas no jardim, onde Frank Sinatra e Judy Garland eram convidados ocasionais. Mas, além das reuniões repletas de risadas, a mansão era o refúgio querido de Ball, um fato ressaltado em muitas de suas biografias. Dentro, tapetes luxuosos e lustres ornamentais complementavam o gosto refinado da estrela, dissipando qualquer suposição de que o mundo real de Lucille espelhava sua persona cômica na tela.
Cartas arquivadas no Paley Center for Media detalham como Ball encomendou murais pintados à mão, inspirados em seus vários papéis no cinema, para adornar certos corredores. À medida que as décadas passavam, atualizações foram feitas na propriedade, incluindo uma varanda que dava para um amplo quintal, onde Ball supostamente passou horas ensaiando falas ou lendo roteiros sob o sol da Califórnia. Após o falecimento de Lucille Ball em 1989, o futuro desta propriedade em Beverly Hills tornou-se incerto. Taxas de manutenção dispararam, e partes da propriedade, especialmente a casa da piscina separada, começaram a mostrar sinais de envelhecimento. Preservacionistas locais expressaram preocupações sobre potencial demolição, observando a importância cultural da casa. Embora algumas partes tenham sido restauradas ou vendidas em seções, o núcleo da casa de Lucille Ball lutou para recuperar a vivacidade que antes possuía, gradualmente mergulhando em um estado mais tranquilo. Mesmo assim, inúmeros aficionados de Hollywood ainda a consideram um monumento silenciosamente icônico da era de ouro da televisão. 4. Frank Sinatra, Twin Palms Estate, Palm Springs, Califórnia. Concebida pelo arquiteto E. Stewart Williams, a Twin Palms Estate em Palm Springs é mais do que apenas outra maravilha do meio do século. É um testemunho da profunda influência de Frank Sinatra, tanto na música quanto na arquitetura moderna. Erguida em 1947, a casa sinalizou a chegada de Sinatra como uma força cultural dominante. Jornais locais de Palm Springs elogiaram suas linhas minimalistas elegantes, seu plano aberto e as duas palmeiras que deram à propriedade seu nome icônico. Os visitantes frequentemente se lembram de como as janelas de vidro do chão ao teto da sala de estar exibem os pôr-do-sol deslumbrantes do deserto, misturando harmoniosamente o luxo interno com a paisagem agreste do Vale de Coachella. Esta propriedade não era apenas o refúgio no deserto de Sinatra. Também se dizia ser o local de festas inflamadas e encontros apaixonados. Uma reportagem de 1950 na revista Photoplay documentou uma festa de Ano Novo, repleta de estrelas, que incluía pessoas como Ava Gardner e Lana Turner. Equipamentos musicais espalhados pela área principal sugeriam sessões de improviso, com Sinatra, às vezes, ensaiando seu próximo grande sucesso, enquanto amigos relaxavam à beira da piscina. Ao longo dos anos, a propriedade passou por pequenas reformas para acompanhar o conforto contemporâneo, adicionando uma cabine de gravação e uma suíte de hóspedes ampliada. No entanto, após Sinatra vender a Twin Palms Estate, os proprietários subsequentes lutaram para preservar sua identidade arquitetônica única. Negligência periódica levou a problemas como rachaduras na icônica piscina em forma de piano e telhados comprometidos. Embora não completamente abandonada, imobiliárias locais nos anos 1990 descreveram a propriedade como em extrema necessidade de restauração, em anúncios imobiliários. Felizmente, uma nova onda de entusiastas do modernismo de meados do século eventualmente reconheceu sua importância histórica, estimulando esforços para revitalizar a casa. Hoje, Twin Palms é tanto uma relíquia cultural quanto um alerta de como facilmente as referências de Hollywood podem se perder com o tempo. Dean Martin, casa em Trousdale Estates, Beverly Hills, Los Angeles. Escondida em um tranquilo beco sem saída em Trousdale Estates, a antiga residência de Dean Martin personificava um estilo elegante dos meados do século que espelhava sua persona pública descolada. Construída no final da década de 1950, a propriedade rapidamente atraiu atenção por suas dramáticas janelas do chão ao teto, layout aberto espaçoso e ponto de vista estratégico com vista para o brilhante horizonte de Los Angeles. De acordo com um artigo de 1963 na Variety, Martin preferia móveis modernos, escolhendo sofás elegantes e luminárias chiques que complementavam a arquitetura moderna da casa. Entre o Rat Pack, Dean Martin era conhecido por seu charme descontraído e sua residência pessoal refletia essa energia. Festas à beira da piscina nos fins de semana atraíam celebridades de Sammy Davis Jr. a Elizabeth Montgomery. Biógrafos indicam que o gosto de Martin por luxo descontraído se estendia a um bar em casa abastecido com bebidas de alta qualidade, um item essencial para o cantor famoso conhecido como o Rei do Cool. A música também nunca estava longe. Um piano de cauda adornava a sala de estar, e dizem que sessões de improviso noturnas às vezes ressoavam pelo bairro. Após a saída de Martin da propriedade nos anos 1970, a casa mudou de proprietário várias vezes, com cada novo dono adicionando ou subtraindo peças de seu design original. Alguns posts de blogs imobiliários apontam para paisagismo negligenciado, citando sebes crescidas e água desativada. Recursos. Apesar dessas falhas, a casa manteve atraente o suficiente de seu encanto do meio do século para permanecer no radar dos entusiastas da preservação. Mesmo assim,
Rumores locais diziam que certas seções da propriedade, em particular a ala de hóspedes, permaneceram sem uso por anos, preservando ecos suaves da era em que a cativante voz de Dean Martin preenchia os cômodos. 6. Elizabeth Taylor, Mansão Bel Air, Los Angeles. Situada contra as colinas ondulantes de Bel Air, a luxuosa mansão de Elizabeth Taylor transcendeu o domínio do mero mercado imobiliário para se tornar um emblema de seu lendário glamour. Adquirida no início da década de 1960, quando a carreira de Taylor despontava com filmes como Cleópatra, a propriedade possuía vastos jardins pontilhados com flores exóticas e um tranquilo lago de carpas. De acordo com edições arquivadas da Vogue, a atriz gostava particularmente de adicionar toques pessoais em toda a propriedade, variando de aquisições de arte inestimáveis a armários feitos sob medida para sua famosa coleção de joias. A própria casa era um estudo de elegância europeia, repleta de molduras ornamentadas, lustres de cristal e tetos pintados à mão, reminiscentes de palácios do Velho Mundo. Designers de interiores locais que visitaram nos anos 1980 descreveram uma sala de jantar equipada com móveis da era vitoriana, onde Taylor frequentemente recebia luminares internacionais que iam de magnatas dos negócios à realeza. Uma escadaria luxuosa de mármore dominava o hall de entrada, levando a aposentos privativos que ofereciam vistas panorâmicas da cidade abaixo. No entanto, após múltiplos casamentos e mudanças nas prioridades pessoais, Taylor eventualmente se despediu da mansão. Anos de manutenção esporádica pelos proprietários subsequentes levaram a um declínio visível, com jornais notando casos de danos estruturais e vazamentos no telhado. Registros de propriedade do início dos anos 2000 indicavam que as tentativas de modernizar o interior enfrentaram burocracia devido à importância histórica da propriedade. Com o passar do tempo, os jardins outrora mágicos tornaram-se selvagens, retomando partes do terreno. Embora não estivesse totalmente deserta, a mansão saiu do radar de Hollywood, aguardando silenciosamente um grande renascimento, que até agora nunca se materializou completamente. 7. Marion Davis, Casa de Praia em Santa Mônica, Califórnia. Marion Davis, famosa atriz e companheira do magnata da publicação William Randolph Hearst, uma vez reinou em uma sumptuosa casa de praia em Santa Mônica que rivalizava com o glamour do Hearst Castle. Situada ao longo da costa do Pacífico, a propriedade inicialmente ostentava mais de 100 quartos, um testemunho do amor de Davis por recepções extravagantes. Um artigo de 1931 no Los Angeles Examiner descreveu a propriedade como um playground para os melhores de Hollywood, completa com múltiplos salões de jantar, um salão de baile e uma luxuosa piscina coberta que apresentava murais do chão ao teto, evocando banhos romanos antigos. Ao longo da década de 1930, a casa de praia tornou-se o cenário para sua res de alto perfil que regularmente fizeram manchete. Os visitantes chegavam e encontravam garçons fantasiados, buffets suntuosos e fogos de artifício, orquestrados iluminando o céu noturno. Colunistas de fofocas da época deliciavam-se com cada detalhe, desde a seleção rotativa de vestidos de alta costura de Davis até a lista de convidados repleta de estrelas, que frequentemente incluía Clark Gable, Carole Lombard e Charlie Chaplin. Em diários publicados póstumamente, Davis admitiu que adorava o papel de anfitriã, garantindo que cada convidado se sentisse mimado e entretido. Após as dificuldades financeiras de Hearst e o eventual declínio de Davis em papéis no cinema, partes da propriedade foram vendidas ou reutilizadas. Na década de 1950, rumores circulavam de que a outrora grandiosa mansão havia sido dividida em unidades menores, algumas das quais caíram em ruína. As autoridades locais consideraram brevemente demolir o complexo, o que levou historiadores a fazerem lobby por sua preservação. Hoje, parte do local original foi transformada em uma instalação pública, conhecida como Annenberg Community Beach House. Embora longe de abandonado, o esplendor original desbotou, oferecendo apenas indícios das grandes festas de Hollywood que outrora definiam o paraíso à beira-mar de Marion Davis. 8. Marilyn Monroe, Casa em Brentwood, Quinta Helena Drive, Los Angeles. Escondida em um beco sem saída em Brentwood, a última de Marilyn Monroe. Residência Final conta uma história de serenidade e tristeza. Mais tarde recordou em entrevistas para revistas como a atriz passava as tardes no jardim tomando chá e ensaiando falas. Tragicamente, Monroe faleceu nesta mesma casa sob circunstâncias que continuam a ser alvo de inúmeras teorias da conspiração. Embora não tenha sido abandonada no sentido tradicional, a propriedade em Brentwood enfrentou uma administração incerta nas décadas seguintes à morte de Monroe. Vários proprietários alternaram entre preservação e renovação, às vezes entrando em conflito sobre quanto da influência de Monroe deveria permanecer. Certos relatos de agentes imobiliários no final da década de 1970
indicam que danos causados por água e problemas de cupins atormentaram a estrutura, levando a restaurações parciais que removeram detalhes originais. Ainda assim, a propriedade continua sendo um local de peregrinação para fãs devotos, que ainda deixam flores no portão, mantendo um lembrete sutil do ícone mais duradouro de Hollywood, no tranquilo bairro de Brentwood. 9. Alla Nazimova, Garden of Allah Hotel, Sunset Boulevard, Hollywood. Estabelecido pela pioneira atriz de cinema mudo, Alla Nazimova, o Garden of Allah Hotel foi outrora o coração pulsante da cena criativa inicial de Hollywood. Originalmente, a residência privada de Nazimova, o imóvel na Sunset Boulevard foi ampliado em 1927 para incluir uma série de vilas ao redor de uma grande mansão. O Los Angeles Record o descreveu como um enclave boêmio, onde escritores como F. Scott Fitzgerald e Dorothy Parker se misturavam com estrelas de cinema emergentes, dando origem a lendários encontros à beira da piscina, alimentados por conversas animadas e ocasionais escândalos. O talento de Nazimova para o drama era evidente no design eclético da propriedade. Paisagismo tropical exuberante, fontes ornamentadas e arcos curvados deram ao hotel uma sensação quase de noites árabes, espelhando seu estilo teatral. Com o tempo, o Garden of Allah tornou-se sinônimo do estilo de vida não convencional de Hollywood. Em diários e cartas mais tarde publicados em forma de biografia, os convidados contaram como a própria atriz às vezes aparecia na piscina com trajes extravagantes, entretendo os espectadores com performances improvisadas ou esquetes cômicos. No entanto, à medida que Hollywood evoluiu nas décadas de 1940 e 50, o Garden of Allah lutou para acompanhar as acomodações mais novas e modernas. As dificuldades financeiras aumentaram e muitos dos bangalôs caíram em decadência. No final da década de 1950, os jornais relataram que a propriedade outrora vibrante estava largamente vazia, sua piscina outrora brilhante esvaziada e rachada. Em 1959, o Garden of Allah foi demolido para dar lugar a um desenvolvimento comercial, um evento lamentado por artistas que choraram o fim da era dourada e livre de Hollywood. Hoje, restam apenas anedotas e fotografias, capturando a essência de um lugar que outrora ecoou com risos, faíscas criativas e a visão singular de uma atriz pioneira. Número: Betty White. Casa em Brentwood, Los Angeles. Modesta, mas cheia de calor, a antiga casa de Betty White em Brentwood contrastava fortemente com as opulentas propriedades mais comumente associadas a lendas de Hollywood. Adquirida nos anos 1960, esta propriedade de estilo tradicional refletia a sensibilidade prática e pé no chão de White. Entrevistas locais publicadas por volta de 1980 descreviam a varanda acolhedora da casa e os jardins bem cuidados, onde White podia ser vista ocasionalmente interagindo com os vizinhos ou passeando com seus amados cachorros. Dentro, a decoração destacava a defesa de White pelo bem-estar animal ao longo da vida, com tapetes cuidadosamente colocados para animais de estimação e móveis baixos para acomodar seus companheiros caninos. Uma sala decorada com prêmios e memórias de The Mary Tyler Moore Show e The Golden Girls insinuava sua carreira ilustre. No entanto, os assentos confortáveis e livros bem manuseados testificavam a preferência de White por noites aconchegantes em casa, em vez de festas extravagantes de Hollywood. Biógrafos notaram que a atriz organizava encontros íntimos para amigos próximos, servindo caçarolas caseiras em vez de alta culinária fornecida por catering. Em seus anos mais tarde, White manteve um estilo de vida privado e, como resultado, certas áreas da casa permanecem menos atualizadas. Vizinhos que falaram com repórteres após o falecimento de White, em 2021, lembraram que alguns cômodos pareciam congelados no tempo, relembrando uma era anterior da vida em Los Angeles. Quando a propriedade foi colocada no, você sabe, mercado, compradores em potencial descobriram pequenos problemas estruturais, como fiação e encanamento desatualizados, uma reflexão de sua idade em vez de abandono total. Embora não esteja mais ocupada, a casa em Brentwood conserva o espírito gentil de sua antiga dona, lembrada como uma lenda de Hollywood que valorizava a simplicidade em vez do espetáculo. 11. Michael Jackson, Havenhurst, Encino, Los Angeles, Califórnia. Em meio à calma suburbana de Encino está Havenhurst, um extenso complexo que serviu como centro nervoso para os Jackson. Ascensão no mundo do entretenimento. Adquirida no início dos anos 1970, a propriedade passou por transformações significativas à medida que a carreira solo de Michael Jackson decolava. Artigos de notícias e outdoors dos anos 1980 relatam como Jackson gravou faixas demo para Thriller e Bad no estúdio improvisado da mansão, transformando as noites tranquilas de ensino em laboratórios criativos de música pop. Inovação. Além de sua importância musical,
Havenhurst era algo como um país das maravilhas, apresentando toques fantasiosos como um diorama da Branca de Neve, animais exóticos e um teatro privado, onde a família assistia a videoclipes e futuros projetos. De acordo com um relatório de 1984 no Los Angeles Herald Examiner, os interiores eram opulentamente decorados com cortinas luxuosas, lustres de cristal e tapetes macios personalizados segundo os padrões exigentes de Michael. No entanto, apesar dessa grandiosidade, a propriedade também era um lar familiar, onde os irmãos se reuniam para aniversários e celebrações de feriados. Depois que Michael Jackson se mudou para Neverland Ranch no final da década de 1980, Havenhurst teve uso intermitente. Parentes ficaram na propriedade, mas partes da mansão aparentemente receberam pouca manutenção. Em alguns cantos, o pó se acumulava em detalhes dourados, e os jardins que antes eram meticulosamente mantidos começaram a mostrar sinais de crescimento excessivo. Um artigo de 2012 em um blog popular de celebridades mencionou planos de renovação em andamento, mas vizinhos ocasionalmente sussurravam que a propriedade não tinha mais a energia vibrante de antes. Embora não esteja tecnicamente abandonada, Havenhurst permanece como um monumento meio congelado para uma família que remodelou o cenário musical global. 12. Frank Sinatra, Fairlawn Estate, Chatsworth, Los Angeles, Califórnia. William Pereira, um renomado arquiteto do meio do século XX, projetou a Fairlawn Estate de Frank Sinatra como uma ode à geometria elegante e ao estilo de vida de alto padrão na extensão rústica de Chatsworth. Inaugurada na década de 1950, esta joia moderna da metade do século se espalha por uma encosta, oferecendo vistas panorâmicas das montanhas Santa Susana. Relatos contemporâneos no Los Angeles Daily News documentaram a inclinação de Sinatra por receber encontros de alto nível, onde figuras influentes de Hollywood socializavam ao lado de uma piscina angular que refletia as linhas acentuadas da casa. No interior, as janelas do chão ao teto, os pisos de pedra polida e o mobiliário minimalista projetavam uma vibração contemporânea refinada. Sinatra teria encomendado sistemas de som personalizados em vários cômodos, garantindo que sua música percorresse toda a propriedade. Celebridades como Marilyn Monroe e Judy Garland foram rumores de participar de soirées íntimas aqui, acrescentando ao prestígio da propriedade. Mística. Em meados da década de 1960, a vida pessoal e os compromissos profissionais de Sinatra o afastaram de Fairlawn, e a propriedade mudou de mãos ao longo dos anos. Mesmo assim, o legado de Sinatra permaneceu nas escolhas de design que os novos proprietários lutaram para manter. Com o tempo, a paisagem outrora impecável tornou-se um desafio para preservar, e corretores locais comentaram que certas partes da propriedade caíram em negligência, com pavimentos rachados e fachadas desgastadas. O charme de Fairlawn reacendeu brevemente no início dos anos 2000, quando apareceu no mercado por cerca de 5 milhões de dólares, mas os esforços de restauração provaram ser caros. Embora compradores privados tenham intervindo, alguns cantos permanecem intocados, deixando para trás sussurros sutis da decadência do Rat Pack nas tranquilas colinas de Chatsworth. 13. Audrey Hepburn Colonial Revival Estate, Holmby Hills, Los Angeles, Califórnia. Escondida em Holmby Hills está a propriedade Colonial Revival que Audrey Hepburn uma vez compartilhou com seu então marido, o ator Mel Ferrer. Originalmente desenhada pelo famoso arquiteto Paul R. Williams, as colunas clássicas da mansão, a fachada simétrica e os jardins bem cuidados evocavam uma elegância tradicional reminiscentes da persona refinada de Hepburn nas telas. Os anúncios imobiliários históricos do final da década de 1950 descrevem a propriedade como um santuário expansivo, completo com vestíbulos de mármore e tetos altos iluminados por lustres ornamentados. Em uma entrevista de 1960 com a Harper's Bazaar, Hepburn falou carinhosamente de seu desejo por privacidade e tranquilidade, um anseio refletido nos pátios escondidos da propriedade, onde ela supostamente passava as manhãs lendo roteiros ou praticando rotinas de dança. Amigos do casal, conforme observado em cartas pessoais posteriormente doadas para a biblioteca Margaret Herrick, descreveram jantares elaborados que exibiam a graça discreta de Hepburn. A propriedade também ostentava uma piscina rodeada por sebes exuberantes, proporcionando um local isolado para nadar no final da tarde, longe dos paparazzi. Após o casamento terminar, Hepburn se afastou de Hollywood por períodos de tempo, e a propriedade Colonial Revival foi eventualmente vendida. Os proprietários posteriores lutaram para a grandeza dos anos 30, enfrentando custos elevados para reparos no telhado e paisagismo. Colunas imobiliárias nos anos 1980 notaram danos causados pela água em certas alas, enquanto os jardins, antes perfeitamente cuidados, se tornavam emaranhados na ausência de zeladores em tempo integral. Embora as seções tenham sido renovadas desde então, partes da propriedade ainda carregam a pátina do abandono.
ecoando uma era passada quando a elegância atemporal de Audrey Hepburn definia o tom da alta sociedade em Holmby Hills. 14. Helen Hunt. Casa em estilo espanhol. Brentwood Park, Los Angeles, Califórnia. Construída em 1931 e supostamente uma vez habitada por Greta Garbo, a casa em estilo espanhol, posteriormente propriedade de Helen Hunt, ostenta um rico cenário de histórias de Hollywood. Com pisos de pedra importados da França e corredores elegantemente arqueados, a propriedade exibia um toque distintamente europeu que cativou a atriz vencedora do Oscar. Fontes como a Architectural Digest, no final da década de 1990, destacaram o compromisso de Hunt com a preservação dos elementos de design originais da casa, desde as telhas de terracota feitas à mão até os detalhes em cerâmica pintados à mão que adornam as paredes da cozinha. Esta joia de Brentwood Park se estende por terrenos cuidadosamente paisagísticos, apresentando um jardim repleto de buganvílias vibrantes e uma encantadora fonte no pátio que lembra antigas haciendas andaluzas. Hunt supostamente organizava encontros aconchegantes para colegas atores, onde a conversa fluía sob lustres de ferro forjado e música clássica ecoava por quartos de teto alto. Apesar do poder das estrelas associado a ela, a propriedade conseguiu manter um perfil discreto, refletindo o estilo de vida reservado de Hunt. No entanto, à medida que as tendências de mercado flutuaram e o percurso de carreira da atriz mudou, a casa de estilo espanhol teve períodos de manutenção mínima. Listagens imobiliárias no início dos anos 2000 indicavam seções deterioradas da propriedade, incluindo rachaduras na fonte do pátio e um jardim que antes era exuberante, agora pouco mantido. Alguns compradores em potencial observaram o desafio de modernizar uma estrutura histórica sem perder sua autenticidade. Embora não totalmente abandonados, os cômodos menos usados da casa ficaram empoeirados e pouco mobiliados, simbolizando a luta para equilibrar a preservação com a praticidade. No entanto, o charme do velho mundo permanece inconfundível, um tributo permanente à dança cíclica de Hollywood entre a grandiosidade e o abandono. 15. John Stamos. Calabasas Estate. Calabasas, Califórnia. Durante o auge de Full House, John Stamos investiu em uma propriedade em Calabasas, que servia como um testemunho do gosto chamativo, às vezes excêntrico, das estrelas de televisão do final dos anos 1980. Relatórios de blogs locais de arquitetura revelam que a propriedade foi projetada com um layout fluido e incluía um saguão opulento adornado com mármore polido. Disse que a propriedade ostentava vasos sanitários revestidos de ouro, uma peculiaridade frequentemente mencionada nas colunas de fofocas de celebridades da época. Embora Stamos fosse principalmente conhecido por sua persona impecável nas sitcoms, sua casa era surpreendentemente glamourosa, apresentando uma sala dedicada à beleza com equipamentos de iluminação profissional. Amigos próximos do ator, citados em revistas de entretenimento, frequentemente falavam sobre sessões improvisadas de jam que ocorriam no estúdio de música totalmente equipado, com guitarras alinhadas nas paredes. Uma quadra de tênis modesta e uma piscina em estilo lagoa aumentavam ainda mais o apelo da propriedade, transformando-a em um mini resort dentro de Calabasas. Colinas. Após a década de 1990, as prioridades de Stamos mudaram e a propriedade passou por várias mudanças de proprietário. Algumas das instalações chamativas, como os acessórios dourados, perderam seu brilho e caíram em desuso. Nos primeiros anos da década de 2000, artigos sobre imóveis mencionavam múltiplas tentativas de colocar a propriedade à venda, embora potenciais compradores fossem desencorajados pelos significativos custos de renovação necessários. Com o tempo, os jardins luxuosos da propriedade ficaram selvagens, e o estúdio de música, outrora equipado, ficou silencioso. Em última análise, a propriedade de Calabasas, embora nunca totalmente abandonada, tornou-se um lugar mais silencioso e menos vibrante, um curioso monumento à era em que estrelas de sitcom reinavam supremas nos subúrbios de Los Angeles. 16. Rachel McAdams. Casa estilo Palm Springs, Woollahra, Sydney, Austrália. Quando Rachel McAdams se mudou brevemente para Sydney, para um projeto de filme, ela alugou uma casa no estilo Palm Springs de meados do século no sofisticado subúrbio de Woollahra. Um arranjo relatado primeiramente pelo The Daily Telegraph. Embora uma escolha inesperada para a arquitetura clássica dos subúrbios orientais de Sydney, o estilo retromoderno da propriedade rapidamente chamou a atenção local. A casa apresentava paredes caiadas, assentos geométricos e grandes portas de vidro que se abriam perfeitamente para um deck de piscina bem cuidado. Rumores circularam nos círculos imobiliários australianos. McAdams apreciou a combinação do design vintage com a tecnologia de ponta das casas inteligentes. Curiosamente, a decoração interior se afastou da estética tradicional australiana, favorecendo móveis baixos, linhas limpas e toques brilhantes de cor que remetem à Califórnia dos anos de 1960.
Dizia-se que a atriz usava a propriedade tanto como um santuário pessoal, quanto como um espaço informal para leituras de roteiros. De acordo com vizinhos entrevistados por blogs locais, McAdams frequentemente chegava do set tarde da noite. Sua silhueta visível por um breve instante através das impressionantes janelas do chão ao teto da propriedade. Uma vez que a produção terminou e McAdams voltou para a América do Norte, a casa passou a ter ocupação limitada. Os proprietários, enfrentando altos custos de manutenção ligados ao design vintage e ao paisagismo especializado, supostamente deixaram partes da propriedade não utilizadas. Quando a propriedade voltou ao mercado de aluguel, os potenciais inquilinos descobriram que certos sistemas de alta tecnologia estavam desatualizados e precisavam de uma reforma. Embora ainda estruturalmente sólida, partes do interior agora apresentam sinais sutis de desuso. Um destino estranho para uma residência que uma vez abrigou uma estrela de Hollywood em busca de uma fatia da atmosfera de Palm Springs do outro lado do mundo. 17. The Weeknd. Abel Tesfaye. Mansão Bel Air, Los Angeles, Califórnia. Adquirida por Abel Tesfaye, mais conhecido como The Weeknd, por espantosos $70 milhões, esta mansão em Bel Air representa uma nova face do mercado imobiliário de luxo de Hollywood. Ainda assim, também passou por períodos de vazio. Com cerca de 33 mil pés quadrados, a propriedade foi inicialmente promovida por sites imobiliários por suas amplas vistas para as montanhas e para a cidade, uma piscina coberta no estilo de spa e um cinema no local equipado com a mais recente projeção, tecnologia. Um artigo de 2021 na Architectural Digest destacou o design minimalista da mansão, que conta com paredes de vidro elegantes e iluminação LED oculta para criar uma atmosfera futurista. Apesar da estética de ponta da cantora, a propriedade ainda homenageia a opulência clássica de Hollywood, com pisos de mármore luxuosos, lustres em pontos focais estratégicos e uma grande escadaria que atravessa o saguão central. Imagens de paparazzi locais ocasionalmente capturavam Tesfaye, organizando pequenas reuniões, embora esses eventos pareçam mais discretos do que as festas barulhentas outrora sinônimo de Bel Air. Rumores diziam que existia um estúdio de gravação privado em uma ala escondida, permitindo ao músico trabalhar em novas faixas em solidão. No entanto, a escala imensa da mansão e os sistemas elaborados exigem manutenção constante. Conforme a agenda de turnês de The Weeknd se intensificou, certas áreas da casa raramente foram usadas. Empreiteiros citados em colunas de imóveis sugeriram que suítes de hóspedes desocupadas nas áreas auxiliares experimentaram problemas como acúmulo de poeira e desequilíbrio de umidade, levando a pequenos danos ao longo do tempo. Embora certamente não esteja condenada, a ocupação esporádica da mansão em Bel Air destaca um paradoxo da vida moderna das celebridades. Até as residências mais grandiosas e de alta tecnologia podem cair em parcial negligência quando seus proprietários estão constantemente em movimento. 18. Charlie Chaplin. Summit Drive House, Beverly Hills, Los Angeles. Localizada no alto de Beverly Hills, na Summit Drive, estava uma mansão ligada ao ícone do cinema mudo Charlie Chaplin, uma propriedade menos mítica do que seus estúdios, mas significativa em ilustrar a ascensão de Chaplin à elite residencial de Hollywood. Comprada em algum momento dos anos 1920, a casa em estilo colonial espanhol revival apresentava um pátio com fontes ornamentadas, elaboradas ferragens em ferro forjado e um terraço no telhado que oferecia vistas impressionantes da cidade abaixo. Relatos iniciais na agora extinta Hollywood Tatler falavam entusiasmados sobre festas noturnas, onde Chaplin recebia escritores, diretores e estrelas emergentes, todos encantados com o espírito do gênio cômico. Os diários de Chaplin, posteriormente mencionados em várias biografias, destacam o papel fundamental da casa no networking social. Principais colaborações e revisões de roteiros para filmes como Luzes da Cidade supostamente ocorreram em um pequeno escritório perto do saguão principal. Chaplin, que nunca gostou de exibições ostensivas, decorou modestamente com móveis de época, preferindo tecidos de tons quentes e obras de arte simples e elegantes. Uma sala de projeção particular permitia a Chaplin revisar as cenas diárias de seus projetos em andamento sem sair de casa. O escrutínio financeiro e as tensões políticas acabaram por forçar Chaplin a passar longos períodos no estrangeiro. Zeladores geriam a propriedade na sua ausência, mas a fiscalização esporádica levou a um declínio notável. Na década de 1950, os jornais locais mencionavam danos estruturais, incluindo telhados com vazamentos e madeira em decomposição. Colunas! Uma mudança de propriedade trouxe reformas esporádicas que conflitaram com o design original da casa. Embora não propriamente deserta, os corredores permaneceram isolados por décadas, preservando uma visão fugaz dos anos de transição do início de Hollywood, quando o cinema mudo reinava e os filmes falados estavam apenas surgindo no horizonte. 19. Rudolph Valentino, Falcon Lair, Benedict Canyon, Los Angeles.
Empoleirada em uma encosta em Benedict Canyon, Falcon Lair se destaca como uma das relíquias mais famosas da era do cinema mudo de Hollywood. Construída e outrora habitada pelo lendário amante latino Rudolph Valentino. Concebida em 1923, a casa era um espetáculo arquitetônico. Uma mansão em estilo espanhol de estuque branco com uma torre circular proeminente que se erguia acima das colinas circundantes. De acordo com uma matéria da revista Photoplay, o amor de Valentino pela decoração árabe influenciou o interior, onde ele combinou arcos mouriscos, trabalho intrincado de azulejos e tapeçarias exóticas para formar um refúgio romântico. O poder de estrela de Valentino atraiu muitos luminares para os jantares luxuosos de Falcon Lair, repletos de pratos inspirados na culinária mediterrânea. Frequentemente, essas noites terminavam com apresentações de dança improvisadas no grande salão, onde instrumentos do Oriente Médio se misturavam com conversas de Hollywood. Tragicamente, Valentino morreu jovem em 1926, após o que rumores circularam de que o espírito do ator, tomado pela dor, vagava pelos corredores. Colunas de fofocas perpetuaram anedotas fantasmas, alimentando a curiosidade do público e garantindo que Falcon Lair se tornasse um ponto focal tanto para admiradores quanto para os meramente curiosos. Ao longo dos anos, a propriedade passou pelas mãos de socialites, empreendedores e colegas atores. Reformas esporádicas preservaram alguns dos espaços mais grandiosos, mas o custo e a complexidade de manter uma propriedade tão historicamente e arquitetonicamente distinta levaram a períodos de profundo abandono. Um artigo dos anos 1980 no Los Angeles Herald destacou telhados com vazamentos e paredes em desmoronamento, forçando muitos quartos ao desuso. Tentativas de restaurar completamente Falcon Lair foram dificultadas por visões conflitantes, seja para manter seu misticismo original da era Valentino, ou modernizá-lo para a vida contemporânea. O resultado é um equilíbrio desconfortável. Um monumento meio adormecido ao mais icônico galã do cinema mudo. 20. Judy Garland. Stone Canyon Estate, Bel Air, Los Angeles. Diz a lenda que o Stone Canyon Estate de Judy Garland era tanto uma fortaleza pessoal quanto um reflexo de sua duradoura fama, aninhada nos enclaves arborizados de Bel Air. Inicialmente construída no final da década de 1930, a casa passou por uma série de expansões na década de 1940, quando a carreira de Garland decolou após o sucesso de O Mágico de Oz. Artigos da revista Variety da época detalhavam a paisagística requintada da propriedade, incluindo jardins em camadas que desciam em direção a um lago de carpas isolado. A fachada, em estilo Tudor inglês da propriedade, completa com detalhes em madeira e portas arqueadas, destacava-se entre os designs mediterrâneos e espanhóis mais comuns no bairro. Dentro da casa, os toques de Garland estavam por toda parte, desde o piano de cauda pequena na sala de estar até os armários feitos sob medida que guardavam seus figurinos de palco. Os membros da família lembravam como ela ensaiava músicas até tarde da noite, sua voz ecoando pelos corredores alinhados com cartazes de filmes emoldurados. No auge de sua fama, Garland organizava luxuosas festas de fim de ano aqui, convidando coestrelas, diretores e amigos próximos para desfrutar de uma noite com música ao vivo e banquetes suntuosos. Com o tempo, no entanto, suas dificuldades financeiras e batalhas com contratos de estúdio levaram a longas ausências da propriedade. Após a morte prematura de Garland, em 1969, a Stone Canyon Estate passou por vários proprietários que lutaram para preservar seu passado histórico. Uma série de problemas estruturais surgiu à medida que a propriedade envelhecia. Vigas de madeira apodrecidas, fiação desatualizada e um jardim coberto de vegetação que ocultava os caminhos antes impecáveis. Embora partes da propriedade tenham sido parcialmente restauradas, mantendo viva a memória da poderosa voz de Garland e sua radiante presença nas telas, outras áreas permanecem em um estado silencioso e fantasmagórico, gentilmente acolhendo os ecos da era de ouro de Hollywood, sem oferecer qualquer grand finale.